Bom dia a todos, sejam bem-vindos à aula de Direito Civil, Negócio Jurídico, e hoje nós vamos fazer uma revisão de todo o nosso conteúdo. Para iniciar, vamos falar da classificação do fato jurídico. Então, nós iniciamos o nosso estudo já fazendo essa divisão para a gente poder entender o que é o fato jurídico, né? Então, o fato jurídico, gente, primeiro eu tenho que pensar que fato jurídico é todo aquele acontecimento natural ou humano, né? Que vai criar, ou que vai modificar, ou que vai extinguir direitos e obrigações na esfera jurídica, nas relações jurídicas. Então, o fato jurídico em sentido amplo é exatamente esse pensamento, é aquilo que vai criar uma relação jurídica, ou aquilo que vai modificar, ou aquilo que vai cancelar, extinguir uma relação jurídica, tá? É importante a gente lembrar que o fato jurídico só vai ser jurídico, gente, se as leis do país falar que ele é jurídico, tá? Então, tem isso também. Quando eu digo, por exemplo, que... Deixa eu ver se eu consigo fazer a pessoa entrar aqui. Tem alguém que pode liberar a entrada aí? Não. Não, vou ter que voltar para mim. Como assim? Tem alguém tentando entrar na sala e eu que tenho que admitir. É a Bruna. Consegui. Olha só, gente. O fato jurídico, ele vai ser jurídico a partir do momento que a lei disser que ele é jurídico, né? Porque senão também não tem como. Porque o nosso sistema, como eu já falei para vocês, é o civil law, e o civil law ele é todo preso na lei, né? Principalmente no Código Civil. E o Código Civil tem que estar de acordo com a Constituição. Então, o fato jurídico, ele vai ser jurídico porque a lei, de certa forma, recepcionou esse fato jurídico como fato jurídico, tá? Porque disse que aquela relação que foi criada na ordem civil, ela é jurídica, ou foi modificada, então, por isso que ele é fato jurídico. E aí, o fato jurídico ainda pode ser fato natural ou ação humana. O fato natural ainda pode ser ordinário ou extraordinário. O que é um fato natural ordinário? Primeiro, o fato natural, gente, é aquele acontecimento, né, que independe da vontade humana. Apesar de muitas vezes a vontade humana estar envolvida nele, mas independe que a vontade humana gere efeito para ele, porque vai acontecer de qualquer forma. O ordinário, por exemplo, nascimento e morte é um fato natural ordinário. Apesar do humano, do ser humano estar envolvido nesse fato natural, independe dele querer nascer ou querer morrer, isso vai acontecer, tá? Outro fato natural ordinário é a passagem de tempo, né, gente? A prescrição, por exemplo, aquela passagem de tempo que vai gerar a prescrição é um fato natural ordinário. Esse decurso de tempo acontece independente da vontade do ser humano, apesar do ser humano estar envolvido nisso, mas independe da vontade dele. E o fato natural extraordinário é aquele que muitas vezes decorre da natureza e vai ter um efeito sobre as vontades humanas, né? Vai ter um efeito sobre as relações humanas. Por isso que ele é classificado como fato jurídico, como, por exemplo, um terremoto, ou uma chuva torrencial, né? Uma enchente. Isso vai afetar diretamente a condição humana. Por isso que ele vai ser considerado fato jurídico. E o fato jurídico também pode ser ação humana, que pode ser lícita ou ilícita. A ação humana lícita, gente, pode ser o ato jurídico em sentido estrito, que é não negocial, ou o negócio jurídico. E a ação humana também pode ser ilícita. Bom, então,
A partir daqui, a gente, então, viu várias coisas aí. Isso aqui tudo foi o início, a partir desse início aí que deu start em todo o nosso estudo, né? Ainda, aqui assim, ó, gente, tem um limbo aqui no meio, assim, ó, entre o fato natural e a ação humana, que é o ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico, gente, é aquele que, apesar dele ter uma vontade humana para fazer esse ato-fato, o efeito, a pessoa não, peraí, a pessoa tem a vontade de fazer o fato, o ato e o fato, mas ela não se atenta para o efeito daquilo na ordem civil. O ato-fato é aquele que ele é um comportamento humano que está desprovido de uma consciência, um discernimento, mas produz efeitos na ordem jurídica. Por exemplo, uma escultura feita por uma pessoa que tem demência, tem deficiência mental. Tá vendo? É um comportamento humano que tem uma certa consciência e discernimento, porque está fazendo uma escultura, uma obra de arte, uma coisa que ele tem a vontade de fazer, e que gera efeitos na ordem jurídica. Por quê? Porque se aquilo for objeto de relação jurídica, de venda, então aquilo vai impactar na ordem civil. Então, esse é o ato-fato jurídico, é aquele comportamento humano que muitas vezes está desprovido de uma consciência para gerar efeitos na ordem jurídica. Tem consciência para fazer a coisa, né? Assim, mas não tem o discernimento para pensar, estou fazendo porque quero vender a coisa. Não exatamente isso. Então fica aqui no limbo, ó, entre o fato natural e a ação humana, nós temos o ato-fato jurídico também. Bom, aí todo o nosso estudo, a maioria do nosso estudo gerou em torno do negócio jurídico. Não sei se vocês lembram, a gente estudou muita coisa sobre o negócio jurídico, que é uma ação humana lícita, tá? Qual que é a diferença do ato jurídico em sentido estrito e do negócio jurídico? O ato jurídico em sentido estrito é um comportamento humano voluntário, consciente, tá? E os efeitos desse ato já estão pré-determinados na lei. Então, por exemplo, quando eu atravesso a rua na faixa de pedestre, é um ato voluntário, consciente, e o efeito daquilo já está pré-determinado na lei, porque à medida que eu não atravesso na faixa, também tem o efeito pré-determinado na lei. Eu não estou fazendo negócio com ninguém, entende? Não é uma relação negocial. É simplesmente o efeito daquilo que eu faço tem desdobramento na ordem jurídica, porque já está determinado na lei aquele tipo de comportamento, tá? Então, por exemplo, a fixação de domicílio também, quando eu fixo o domicílio, é um ato jurídico em sentido estrito, já está pré-determinado na lei que eu devo de fazer aquilo, né? Já é um comportamento que está aí pré-determinado em lei, né? Deixa eu ver o que mais. E aí, então, o negócio jurídico, que foi o grande conteúdo aí do nosso semestre. O que é o negócio jurídico, turma? Negócio jurídico é uma manifestação da vontade, né? Resultante da conjugação, aliás, de duas vontades, né? Da declaração de vontade de pelo menos dois agentes que vão disciplinar os efeitos do negócio jurídico que eles escolheram. Então, o negócio jurídico é a manifestação da vontade de duas pessoas ou mais, né? E decorrente da manifestação da vontade dessas pessoas é que a gente vai regular os efeitos do negócio jurídico. Aí também a gente viu a classificação dos negócios jurídicos. Tá bem lá na primeira sessão nossa lá da apostila. Deixa eu ver aqui. É na primeira sessão mesmo. Na sessão 1.1,
A classificação dos negócios, ele vai falar quanto ao número de declarantes. Aí eu tenho o negócio unilateral, bilateral e plurilateral, né? Não sei se vocês lembram disso. Unilateral é quando apenas uma pessoa manifesta vontade. Então, olha só, você tem que lembrar, é importante você lembrar que o negócio jurídico, ele é manifestação de vontade. É muito importante vocês lembrarem disso, gente, que negócio jurídico tem a ver com a manifestação da vontade da parte, tá? Negócio jurídico só é negócio jurídico porque ele existe uma manifestação. Aliás, é um dos requisitos, né, que a gente fala. Então, quando eu falo de negócio jurídico unilateral, é porque uma parte que declarou a vontade, a outra só ficou submissa ou ela nem sabe que existe isso, tá? Que é o caso do testamento. O testamento é um negócio jurídico, mas quanto à declaração das partes, quanto às pessoas envolvidas, ele é unilateral, porque só uma que manifesta a vontade e é suficiente para o negócio dar certo, tá? O bilateral é quando as duas pessoas manifestam a vontade. Plurilateral é quando tem mais de uma pessoa, ou de um lado ou do outro, então tem muitas manifestações de vontade. Então, quanto à declaração de vontade. Aí tem também a classificação quanto à vantagem patrimonial. E aí pode ser negócio jurídico gratuito ou oneroso. O negócio jurídico gratuito é quando as partes não pactuam qualquer pagamento. Então, aí eu estou falando do negócio jurídico gratuito, não vai ter pagamento, a doação pura, por exemplo, né? E o negócio jurídico oneroso é quando as partes pactuam a forma de pagamento, vai ter vantagem patrimonial. Ainda tem o negócio jurídico se vai ocorrer entre pessoas vivas, né? Inter vivos ou mortis causa. Para quando que vai ser o efeito do negócio jurídico? Para quando as partes ainda estão vivas ou para após a morte das partes? E aí a gente volta no testamento. O negócio jurídico testamento é um negócio jurídico unilateral, muitas vezes gratuito, e mortes causa. Ele só vai ter efeito após a morte da parte que manifestou a vontade, né? Ainda nós temos quanto à formalidade do negócio jurídico, e aí nós temos a forma solene ou a forma livre. A forma solene é aquela forma formal, né, em que a lei vai dizer como deve ser realizado o negócio jurídico. Tem um modo específico de ser realizado que a lei disse que tem. A regra geral do código é que o negócio jurídico seja de forma livre, mas vai existir alguns negócios que o código vai dizer qual é a forma. E também o último que nós vimos aqui, a apostila falou em 9 classificações, mas eu falei só em 5 para vocês. O último que eu falei para vocês é o negócio jurídico principal ou acessório, né? O negócio jurídico principal é aquele que não precisa de outro para existir, ele é suficiente por ele mesmo. Agora, o acessório, o negócio jurídico acessório, é aquele que precisa de outro negócio jurídico. Qual que é o exemplo disso para vocês nunca esquecerem? O contrato de locação, geralmente, o contrato de locação por si mesmo, ele é um contrato de locação, ele não precisa de mais ninguém, certo? Certo. Mas às vezes o locador quer um fiador, né? Que é uma pessoa para garantir o pagamento do aluguel. Aí esse fiador é um contrato acessório, tá? Apesar de a gente, só assina aqui o fiador, mas esse é um tipo de contrato acessório. Por que que é acessório? Porque se não existir mais a locação, não vai existir mais o contrato de fiador, tá? Então, o exemplo do principal e acessório dentro do contrato, dentro do negócio jurídico, o exemplo tradicional é esse, é o contrato de locação com o contrato de fiador. Porque acabou o principal, que é o de locação, cai o acessório também. Não vai ser necessário o acessório, certo? Bom, então aqui nós vimos, vou deixar esse fato jurídico aqui, e a gente vai voltar nele. Depois que a gente viu isso, aí a gente foi ver os elementos do negócio jurídico, né?
Quais são os elementos do negócio jurídico? Vocês lembram quais são os elementos do negócio jurídico? Ou nós temos as dimensões. Primeiro a gente falou das dimensões do negócio jurídico, e aí nós temos 3 dimensões. E essas 3 dimensões, 2 delas estão dentro do Código Civil mesmo. Mas Pontes de Miranda entendeu o seguinte, que antes da gente falar dos requisitos de validade, a gente tem que falar dos requisitos de existência, né? Porque às vezes o negócio jurídico não há nem que se falar na validade dele, porque ele sequer existe. Então, apesar do código não ter falado explicitamente nos requisitos de validade, está implícito o requisito de existência. E aí foi quando eu disse para vocês que o requisito de existência seria o substantivo e o de validade é o substantivo com adjetivo. Não sei se vocês lembram disso. Aí, mas se não lembra, vamos lembrar aqui, né? Quais são os requisitos de existência, que são os requisitos estruturais? O agente, o objeto, a forma e a vontade. Então, a existência do negócio tem que passar por esses 4 requisitos. Tem que ter o agente, tem que ter objeto, tem que ter a forma e tem que ter a vontade. Então, é só substantivo. Por quê? Porque se eu não tiver agente, eu nem vou falar se o agente é capaz ou incapaz para eu dizer se é válido ou inválido o negócio, tá? Ou se eu não tiver vontade, e aqui vocês lembram que vai lá no defeito do negócio jurídico, coação. Quando a coação é absoluta, sequer existe a vontade do negócio jurídico. Então, se não existe a vontade do negócio jurídico, não existe o negócio jurídico. Não é que ele é inválido, ele nem existe. Então, por isso que Ponte de Miranda achou importante falar que existem requisitos de existência para depois existir requisito de validade. É como se fosse uma escada mesmo. Primeiro passa pelo crivo da existência. Tem agente, tem objeto, tem forma e tem vontade, então esse negócio já existe. Próximo passo, requisitos de validade. O agente é capaz? Entenderam? Então, por isso que é o substantivo com adjetivo. Aí que a gente entra nos requisitos de validade que estão lá no artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 vai falar o negócio jurídico. Eu vou até botar aqui na tela para nós. Do jeito que está rápido em minha internet, né? Capaz que esse Código Civil entra depois da manhã aqui. Mas o artigo 104 vai falar que são elementos, né? Não são só elementos, é para a validade do negócio jurídico. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma livre ou não prescrita em lei. Observe que o Código Civil, para falar da validade do negócio jurídico, ele não especifica a vontade. Nesse 104, ele não fala da vontade. Mas depois, quando ele vai falar dos defeitos do negócio jurídico, ele está falando só sobre a vontade, né? Sobre vícios do consentimento. A maioria dos defeitos do negócio jurídico vão atacar os vícios do consentimento. Tá querendo abrir aqui ainda, viu, gente? Então, os requisitos de validade do negócio jurídico são agente capaz. Então, o que é o agente capaz? É aquele que já está apto a todos os atos da vida civil. E o Código Civil falou lá no artigo 5º que cessa a menoridade aos 18 anos. Então, eu entendo que o agente capaz é aquele que com 18 anos completos, ele está apto a agir a todos os atos da vida civil. Isso quer dizer que, se não tiver 18 anos, não pode fazer um negócio jurídico? Não, gente, pode. Se ele tiver devidamente representado, se tiver suprida a capacidade dele. Menor de 16 anos, como que supre a capacidade? Através da representação. 16 entre 18, como que supre a capacidade? Pela assistência. E ainda aqueles casos que estão sob curatela,
que são maiores de 18 anos, mas estão relativamente incapazes. Também, por assistência, eles podem realizar negócio jurídico, tá? O que é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável? Bom, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito pela nossa lei, né? O objeto tem que ser lícito. Então, gente, não pode vender objeto ilícito. Não pode negociar objeto ilícito. Parece óbvio, né? Mas é isso que eu estou aqui falando com vocês agora. O óbvio tem que ser dito. Vou colocar aqui na lei para vocês, para a gente acompanhar. Bem. Olha só. Aí, a validade do negócio jurídico, então aqui o próprio código já determinou os requisitos da validade, tá? O agente capaz, que é isso que a gente falou, o objeto lícito, possível, determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. O agente capaz foi esse aqui que eu já falei com vocês, né? O outro que eu estou falando aqui é o objeto lícito. O que é o objeto lícito, né, gente? É aquele que não está em desconformidade com o que a lei disse, tá? Então, a lei, o que a lei não falou que não pode, então o restante pode. É mais ou menos essa ideia, tá? Então, como que eu vou saber o que é lícito? Esse é um conceito negativo. O que não foi lícito é lícito. Então, por exemplo, sobre produtos fitoterápicos ou terapêuticos ou produtos medicinais, né? A lei vai dizer quais são aqueles que podem ser utilizados, aqueles que são lícitos. O que não tiver dentro daquela lista da Anvisa, gente, é porque é lícito, tá? O que está na lista são os que não podem. Aliás, eu acho que eles têm uma lista até do que pode e o que não pode, se não me engano. E agora eu confundi. Bom, mas objeto lícito é aquilo que não vai contrariar a lei. Possível, gente. Bom, a possibilidade do objeto é aquilo que nós temos a possibilidade tanto jurídica quanto a possibilidade física mesmo, né? Então, possibilidade física é aquilo que é possível você negociar. Vocês lembram disso? Que eu até comentei, quem vende, por exemplo, lote na Lua. É um objeto impossível, por enquanto. Por enquanto, é um objeto impossível, tá? Então, não dá para negociar esse objeto. Também, assim, vender toda a água do rio Araguaia, objeto impossível também. Então, essas questões aí da possibilidade. E determinado ou determinável, também eu falei com vocês sobre isso, é aquilo que muitas vezes se relaciona a produtos agropecuários, né? Eu não tenho como eu determinar exatamente o arroz que será vendido, mas ele pode ser determinável pelo gênero e pela quantidade, tá? Que é o que está lá no, deixa eu ver se é no 283, deixa eu ver se é no artigo 283. Tem aqui que ele vai falar da solidariedade, isso aqui vai ser objeto de estudo semestre que vem de vocês, viu? As obrigações divisíveis, não. Dar coisa incerta. Aqui, ó. Aqui. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Isso aqui é o objeto determinável. É a coisa incerta, viu, gente? Isso aqui é coisa incerta.
é o determinável. Então, ele vai ser indicado pelo menos pelo gênero e pela quantidade. Porque quando eu estou comprando uma mesa, uma cadeira, eu tenho como determinar todas as características da mesa e da cadeira. Agora, quando eu estou comprando arroz, feijão, um objeto que está sendo ainda cultivado, eu não tenho como determinar a característica dele. Ele vai ter 5 centímetros ou 1,5 centímetros de largura por não sei quantos milímetros de espessura. Não tem, né, pessoal? Aí não tem jeito. Mas eu tenho como determinar o gênero. É arroz, agulhinha. E quantidade, 50 sacas. Isso é o determinável, tá? Então, isso é exatamente o que é determinável. E a forma prescrita ou não defesa em lei, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o negócio jurídico que existir uma prescrição em lei, uma determinação em lei, esse negócio jurídico tem que ser feito conforme a lei falou. Agora, se a lei não fala nada, não proíbe nada, então a forma é livre. E a regra no nosso Código Civil é que a forma do negócio jurídico é a forma livre, tá? Então, isso é a validade do negócio jurídico. Então, esse é o requisito de validade do negócio jurídico. E aí, por fim, dentro dos requisitos, dentro das dimensões do negócio jurídico, né? Então, tem a dimensão da existência, a dimensão da validade, e depois a gente viu a da eficácia. Aí, gente, as dimensões da eficácia. Não, peraí. Antes dentro do requisito, tanto de existência quanto da validade, a gente tem que falar da vontade, né? Antes da gente falar da requisito de eficácia, deixa eu falar sobre a vontade. Lá no requisito de existência, eu tenho a vontade. E aí, quando eu entro na validade, a vontade tem que ser livre e de boa fé, tá? Então, é por isso que a coação absoluta, ela vai direto no requisito de existência, porque sequer eu vou pensar se existiu boa fé ou livre, ou liberdade na vontade. Ela simplesmente não existiu na coação absoluta, tá, gente? Mas o requisito de validade, que contempla a vontade tem que ser livre e de boa fé. E aí, dentro dessa vontade, desse requisito de vontade, existem duas observações interessantes que eu falei para vocês sobre a manifestação da vontade, que é a reserva mental e o silêncio. Lembram disso? Vou voltar lá para a lei, porque está nos artigos 110 e 111 para a gente falar sobre essa manifestação da vontade. E é duas questões importantes aqui, que são os artigos 110 e 111. Olha lá o 110. A manifestação da vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então, lembra dessa reserva mental? O 110 está falando de reserva mental. Então, assim, ó, eu pactuei com uma pessoa, pactuei um negócio jurídico com uma pessoa, tá? Certo. Mas no meu pensamento, eu pensei o seguinte: eu não vou concretizar esse negócio jurídico. Já fiz o pacto, gente, já sei lá, assinei o contrato e não e não realizo o negócio. E aí depois eu vou em juiz, aí o que acontece? A pessoa vai na justiça, porque tudo que a gente estuda da lei material, turma, é para a gente reivindicar isso na justiça, tá? A lei material serve para nos dar base para você poder agir judicialmente, tá? Então, judicialmente, a parte vai lá e fala, ó, fulana de tal lá não vai falar para o juiz na petição, né? Não quis concretizar o negócio jurídico. Aí a parte vai e se defende dizendo, não, tinha reserva mental nesse negócio jurídico. E que o juiz vai decidir? O juiz vai decidir de acordo com o artigo 110. Juiz
vai falar o seguinte: olha, a regra geral é que a manifestação da vontade subsiste, ou seja, o que vai valer é a manifestação da vontade, não o que você pensou. A não ser que a outra parte saiba que você estava com reserva mental. Parte, você sabe que ela estava com reserva mental? É isso. O 110 está falando exatamente isso. Está vendo o tanto que é sério? A manifestação da vontade do negócio jurídico é quando você manifesta que seja assim, que seja escrito, que seja assim, quando você manifesta, o que vale é o que você manifestou. Não é o que você pensou lá dentro. Ah, mas como que a outra parte vai saber que eu fiz reserva mental? Tem coisas que dá para saber. Por exemplo, estou vendendo um móvel que está na minha família há 100 anos. Não é que eu estou vendendo. A parte veio e falou assim: quero comprar esse móvel seu, vou pagar, não sei o quê. E você, não, tudo bem, vamos fazer o negócio. A parte pode imaginar que você fez uma reserva mental, sabendo ninguém é vidente, né? Nós não lê mentes ainda, mas pode imaginar que houve reserva mental, sim, tá? Então, na manifestação da vontade, quando há reserva mental, o que, que o código falou? O código falou que a manifestação da vontade é que vai subsistir. O que vai valer é o que você manifestou na sua vontade. Bom, a regra geral é essa. Então, está lá no 110. E aí, ainda tem a outra observação, que é o silêncio, 111. Olha, o que, que o 111 vai falar? O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias os autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, peraí. Se eu ficar calado no negócio jurídico, eu estou concordando? Sim e não, turma. Sim e não. Como assim? Sim, se as circunstâncias ou os usos autorizarem. Se aquele tipo de negócio puder ser feito com a manifestação de vontade no silêncio. E ainda, ó, um depende do outro, viu, gente? Esse daqui é ligado com esse. Não é ou não. Os dois têm que estar juntos. E não for necessária a declaração expressa da vontade. Então, peraí. O casamento é um negócio jurídico. Você pode ficar calado na hora de responder se você aceita ou não a pessoa? Não. Por quê? Porque é necessária a declaração expressa da vontade. O código falou que é necessária a declaração expressa da vontade, tá? E pode até ser que as circunstâncias permitam. Ah, lá é usual a pessoa ficar calada. Mas a lei falou, nesse caso de casamento, tá? A lei falou que é necessária a declaração expressa. Então, o silêncio só vai ser tido como manifestação de vontade, como anuência, quem cala consente, sabe aquele famoso quem cala consente? Para a lei, ele só vai valer quando a circunstância permitir e não precisar de declaração expressa de vontade, tá? Então tem que observar isso. Então, essa é a manifestação da vontade como requisito de validade do negócio jurídico. E aí nós vimos reserva mental e o silêncio. Bom, aí então entramos nos requisitos de eficácia. Então, nós vimos todos os requisitos ou os elementos, né, do negócio da existência, da validade do negócio jurídico e, por fim, da eficácia. Quais são os três elementos dos requisitos de eficácia? Condição, termo e encargo, né? O que é a condição? Vamos voltar lá para o código, porque está lá no código todas essas definições. Mas a condição, gente, nada mais é uma cláusula que você coloca no seu negócio jurídico e que só vai cumprir depois de cumprida essa cláusula. Aqui, ó.
Tá exatamente os elementos aqui dos requisitos de eficácia: condição, termo e encargo. E o 121 vai falar da condição. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, a condição vai ser um evento futuro e incerto. Não temos dúvida disso, tá? Cláusula, condição é aquela cláusula, aquela coisa a mais que você coloca no contrato que vai subordinar o contrato, que vai subordinar o efeito do negócio jurídico. Agora, gente, olha só o que é importante vocês saberem aqui sobre os requisitos da eficácia. O que é importante vocês gravarem sobre os requisitos da eficácia? Que o negócio jurídico não precisa dos requisitos da eficácia. O negócio jurídico, para ter efeito, ele não necessita, não é obrigatório. Os requisitos de eficácia são acidentais, são incidentais. Só vão existir se as partes quiserem que ele exista, tá? O que é importante para o negócio jurídico são os elementos estruturais, os requisitos de existência e o de validade. Agora, o de eficácia é se as partes quiserem que tenha, tá? Do contrário, não precisa. Do contrário, não é necessário. Agora, se as partes decidirem por colocar qualquer um desses requisitos de eficácia no negócio jurídico, aí subordina o negócio jurídico. Aí o negócio jurídico só vai ser completado, só vai ter efeito depois de atendido essas cláusulas ou esses requisitos de eficácia que as partes decidiram por colocar, que é condição, termo e encargo. Então, se eu coloquei uma condição para ser cumprido o negócio jurídico só vai ser cumprido depois dessa condição. Se eu coloquei um termo, um tempo, um dia, uma data para resolver o negócio jurídico, só vai ser resolvido dentro dessa data ou após a data, né? Ou no período da data do negócio jurídico. Ou se eu coloquei um encargo para que seja cumprido o negócio jurídico só vai ser satisfeito após o encargo. Então, lembrem disso. O requisito de eficácia, ele não é obrigatório no negócio jurídico, tá? Ele não é requisito essencial. Ele é um requisito acidental. Mas se as partes decidem por colocá-lo, aí tem que ser atendido. Então, o primeiro requisito aí foi a condição. E a condição, ela pode ser suspensiva ou resolutiva, lembram disso? O que é a condição suspensiva? A suspensiva é aquela que vai impedir que o ato produza efeitos até o acontecimento do evento futuro e incerto. Lembra que condição é evento futuro, é sempre futuro. Você não pode colocar como condição uma coisa que já passou. Não, não pode. Por quê? Porque a lei falou, lembra que a gente leu lá no 121? Subordina o negócio jurídico a evento futuro e incerto. E tem que ser incerto também. Uma coisa que eu sei que vai acontecer não é uma condição, tá? Então, por exemplo, se eu ganhar na loteria que vai correr amanhã, na Mega Sena, vou dar um carro para fulano de tal. É um evento futuro e incerto. Por quê? Futuro porque ainda vai acontecer. E incerto porque eu não sei se eu vou ganhar. Tá? Isso é uma condição suspensiva. Só vou dar o carro se acontecer esse evento. Então, tá vendo como subordinou, como lacrou o negócio jurídico a essa condição? É uma condição suspensiva. E a resolutiva? O que é a resolutiva? Aliás, estou vendo aqui, a condição suspensiva, ela está no artigo 125. Quem estiver anotando aí, coloca artigo 125, a condição suspensiva, que diz assim: subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. E quer dizer isso, que o negócio jurídico só vai acontecer quando a condição acontecer. Então, o negócio não vai se verificar, não vai se concluir, não vai concretizar. Tá? E a resolutiva, turma?
A resolutiva é o seguinte, quando ocorre a resolução da condição, ela põe fim, extingue o negócio. Ela é o contrário da suspensiva. Ela termina e começa enquanto a condição existir. Então, um exemplo prático e tradicional da condição resolutiva é dizer assim: enquanto você estiver na faculdade de Direito, vou te dar uma ajuda mensal, uma ajuda de custo mensal de R$ 100. Tá vendo que é uma condição resolutiva? Ela resolve todo mês e inicia de novo, ou não. Se a pessoa parar a faculdade, acabou também a condição de dar ajuda mensal, entendeu? Então, essa é a resolutiva. A resolutiva é aquela, então, está no artigo 127, tá? Quem estiver anotando aí, a condição resolutiva está no artigo 127. Lembrando, então, que condição, os elementos da condição é a futuridade e a incerteza. O segundo elemento do requisito de eficácia é o termo. Gente, o termo é o tempo, né? O dia que começa, o dia que extingue o negócio jurídico. É quando você determina um dia, quando você determina uma data, um prazo, tá? Aí, então, o elemento do termo é ser um acontecimento futuro e certo. O termo é o contrário da condição. Então, enquanto a condição, o elemento é futuro e incerto, no termo é futuro e certo. Não é passado também, é futuro. Mas é um elemento certo. Por quê? Porque você tem uma data. Daqui 3 meses, ou daqui 20 dias, você está colocando um elemento certo, né, que vai acontecer, tá? Deixa eu ver o que é importante a gente ainda falar sobre o termo. Os prazos, a contagem de prazos para o negócio jurídico e prazos na contagem material está lá no artigo 132, né, que eu vi com vocês, artigo por artigo. Então, aí vai falar se para o Código Civil, gente, o único dia que não é útil é domingo e feriado. Os outros dias são úteis. Então, quando você vai contar um prazo para o direito material, é diferente do processual. Para o direito material, você conta dia corrido, tá? Você conta dia corrido e só domingo que não vale. Se cair o dia do vencimento do negócio jurídico, se cair no domingo, então passa para o dia subsequente. Mas para contar, você conta os dias todos corridos, tá? As formas de contar tá lá no 132. E o encargo está lá no artigo 136, encargo, que é esse outro elemento do requisito de eficácia, está lá no artigo 136. E que é o encargo? É uma cláusula acessória que impõe um ônus ou uma obrigação à pessoa beneficiada. É um evento futuro e certo, tá? Então, e o encargo, gente, ele pode estar junto com uma condição suspensiva, um termo, o encargo pode estar junto. Então, o que é um encargo? O exemplo de um encargo é quando existe uma doação de um terreno para que se construa uma escola nele. Tá? É um exemplo. Então, o negócio jurídico é a doação. Não, eu vou te doar o terreno, mas tem que construir uma escola. Aí, o que seria se eu colocar uma condição nele, uma condição suspensiva? Eu faço a doação do terreno para que se construa a escola, encargo, e enquanto não construir a escola, a gente não assina o contrato, não há verba no cartório, o registro. É uma condição. O que é um termo? Para que se construa a escola em 2 anos. Coloquei um termo final para a execução do negócio jurídico. Tá? Então, o encargo, ele pode ter aí tanto a condição suspensiva quanto o termo também. Ok? Assim, a gente viu, então, as dimensões do plano do negócio jurídico.
tanto o requisito de existência, validade e eficácia. E aí a gente entrou nos defeitos do negócio jurídico, né? Aí os defeitos do negócio jurídico vão atacar exatamente a vontade. E a vontade, os vícios do negócio jurídico pode ser os vícios do consentimento, que pode atacar a vontade. Deixa eu ver aqui. Ou vícios sociais, que aí não está atacando o consentimento da pessoa, né? Mas está atacando. Mas está atacando a coletividade, tá? Então, quando a gente fala de vícios, quando a gente fala de defeitos do negócio jurídico, a primeira coisa que a gente tem que entender é que pode ser vícios do consentimento ou vícios sociais. E aonde que está falando sobre esses vícios, gente? Aonde que está falando isso? Lá no código. Vamos lá no código para a gente ver? Está lá no artigo 171 do Código Civil. Olha lá. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Aqui ele falou de todos os vícios, mas a doutrina vai dividir em vício do consentimento e vício social. Esses aqui são os vícios do consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, junto com a simulação, são os vícios sociais, tá? Vamos falar rapidinho sobre cada um deles aqui, para a gente poder avançar aqui na nossa disciplina. Tá. Bom, o que é o dolo? O que é o erro, gente? O erro é aquela noção inexata, né, não verdadeira, sobre alguma coisa, objeto ou pessoa que influencia a formação da vontade. Então, é quando olha lá, o rapaz vai comprar um relógio e acha que o relógio é de ouro, mas ninguém falou nada para ele sobre isso. Ninguém falou para ele, ó, esse relógio não é de ouro, esse relógio é... Não, ele simplesmente enganou-se sozinho sobre isso, tá? Então, o erro é quando a pessoa se engana sem a ajuda de ninguém. O erro acontece assim. O erro, gente, está lá no artigo 139, né? Está lá no artigo 139, e aí vai falar todas as coisas sobre o erro, né? Os requisitos, o que é erro substancial, o erro excusável, erro de direito, olha lá, erro excusável, né? Tarará, o erro real, o erro acidental, transmissão errônea da vontade, convalescimento do erro, tá tudo lá. E dolo? Bom, o dolo já é diferente do erro, por quê? Porque no dolo, a outra parte te induz maliciosamente a praticar um ato que vai te prejudicar e vai beneficiar o autor do dolo. Então, o dolo aí já tem uma malícia, o dolo já é diferente do erro, por quê? Porque a pessoa é levada ao erro, tá? Então, o dolo e o erro, a diferença do dolo e do erro é que no erro a pessoa, o agente se engana sozinho. Agora, no dolo, ele é levado ao engano para que quem está praticando o dolo tenha tem algum proveito nisso, tá bom? Aí nós temos o dolo principal, o dolo acidental, que eu falei com vocês, né? O dolos bônus, lembra do dolos bônus? Temos também o dolos malus, que é o mesmo do dolo principal, né? Dolo positivo e negativo, dolo de terceiro, dolo de representante, né? E aí, da representação, vimos aí tudo sobre o dolo. Depois nós temos o próximo aí, próximo
que nós vimos foi erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Deixa eu colocar aqui para vocês também. Olha aí a coação. A coação, então, é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre o indivíduo para forçá-lo contra sua vontade a praticar um ato ou realizar um negócio. Então, é uma pressão, é uma ameaça que a pessoa está recebendo ali. E aí as espécies é a coação absoluta ou física, coação relativa ou moral. E aqui, pessoal, na coação absoluta, lembra do que eu falei, a coação absoluta, ela nem vai ser tratada como vício do consentimento. A coação absoluta vai ser tratada como inexistência de vontade. Não é que a pessoa a vontade da pessoa foi prejudicada, ela nem teve vontade. Por isso que o negócio jurídico que tem coação absoluta ou física, ele é um negócio jurídico inexistente, ele é nulo, tá? Porque ele nem existiu, porque nem existiu a possibilidade da pessoa querer alguma coisa, tá? Então, a coação, lembra disso, a coação absoluta vai atingir diretamente os requisitos da validade, da existência do negócio jurídico. Aí a gente viu os requisitos, né, da coação. Tem que ser um dano atual eminente, constituir ameaça à pessoa ou a bens da sua família. O que exclui a coação? Lembra do que exclui a coação? A ameaça de um exercício normal de um direito ou simples temor reverencial. Então, eu estou me sentindo coagida porque fulano de tal disse que vai protestar meu cheque, estou me sentindo coagida a pagar. Não, gente, isso é um exercício normal de um direito da pessoa, tá? Protestar o cheque se você não pagar. Não tem nada de coação nisso. Ou um simples temor reverencial. Meu chefe mandou fazer uma coisa, eu estou me sentindo coagida para eu fazer. Não, se é um ato lícito, não tem nada que se falar em coação. Coação exercida por terceiro vicia o negócio jurídico, tem que lembrar disso, né? E aí nós temos o estado de perigo. O estado de perigo, o que é o estado de perigo? Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Aí está demonstrando aqui uma pessoa no hospital e o saco de dinheiro. Então, é sempre lembrar que o melhor exemplo do estado de perigo, gente, é esse aí mesmo, quando você vai para uma clínica ou vai buscar uma ajuda médica e aquele local pede uma obrigação excessiva, porque sabe que você vai fazer porque você está em estado de perigo ou a outra parte está em estado de perigo, tá? Então, a grande questão do estado de perigo é a outra parte saber. É diferente da lesão, tá? A questão do estado de perigo é porque a parte com quem você está contratando sabe que você está em grave dano, né, conhecido pela outra parte, então por isso se assume uma obrigação excessivamente onerosa. Esse é o estado de perigo. Os elementos que estão dentro do 156 mesmo, né? Olha lá, tem que ter nexo de casualidade, incidência de ameaça, conhecimento do perigo pela outra parte. Para mim, esse é a característica mais importante, tá? E assumir a obrigação excessiva. E a lesão? O que é a lesão, Tur? Bom, a lesão ocorre quando a pessoa premente necessidade ou por inexperiência, tá? A lesão acontece mais até por inexperiência. Se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, a pessoa não está sabendo que aquilo está caro demais, que ela é inexperiente, ela não conhece sobre aquele assunto, ela não sabe. A lesão, gente, ela foi recepcionada pelo Código de Defesa do Consumidor, como eu comentei isso com vocês. Atualmente, a gente nem se utiliza muito da lesão na esfera civil, porque o Código de Defesa do Consumidor, até eu coloquei um histórico aqui, mas o Código de Defesa do Consumidor tratou da lesão com muito mais especificidade. Então, quando a gente vai tratar da lesão,
a gente geralmente busca o Código de Defesa do Consumidor. Mas ele não foi revogado pelo Código Civil, né? Se alguém queira utilizar a lesão pelo Código Civil, também é possível. E ele tem dois elementos aí, que é o objetivo, que é a própria prestação, né, desproporcional, e o elemento subjetivo, que é a pessoa não ter experiência. Os efeitos da lesão, que anula o negócio jurídico. E aí eu fiz um quadrinho aí, até coloquei para vocês lá no AVA, das distinções entre esses vícios do negócio jurídico, né? Estado de perigo e lesão, erro e lesão, dolo e lesão, coação e lesão. Fiz lá as diferenças para vocês. Bom, passado aí esses vícios do consentimento, então a gente tem a fraude contra credor, né? Fraude contra credor e simulação. Mas que são os vícios sociais. Então, vício do consentimento, grava isso, gente. Vício do consentimento é erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Vícios sociais, fraude contra credor, simulação. O que é a fraude contra credor, gente? É a prática maliciosa pelo devedor de atos que desfalcam o seu patrimônio com o objetivo de salvar o seu patrimônio de execução de dívidas de credor. Então, nada mais é do que eu estou tá? Primeira coisa, o credor tem que estar insolvente. O credor tem que estar insolvente, ou seja, ele tem mais dívidas do que receita. Então, como ele tem mais dívida do que receita, o que acontece? O devedor pensa assim: vou salvar o meu patrimônio, porque senão esses credores vão começar a buscar na lei, buscar judicialmente o meu patrimônio. Então, eu pego e transfiro o meu patrimônio para o meu cunhado, né? Faço uma venda. Algumas características que vai provar que existe a fraude. Quando você vende a preço muito, muito baixo, né? Vende para parente próximo, vende os melhores bens, o devedor vende o bem, mas continua a usar o bem. Então, isso tudo prova a fraude que esse devedor está querendo fazer contra os credores, né? Aí o próprio código vai falar sobre as hipóteses que é admitido que pode ser considerado, que são consideradas hipóteses de fraude contra credor. Então, são essas hipóteses aqui, que eu coloquei aqui, só que com o texto legal, né? Atos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida. O que é ato de transmissão gratuita? Doação. Ai, eu tô devendo até a tampa e eu pego o meu melhor carro e vou doar para minha sogra. Não, gente, tá na cara que isso daí foi fraude contra credor, é para correr do pagamento para o credor, tá? Ou remissão de dívida. O que é essa remissão com dois S? É perdão, tá? Remissão com dois S é perdão. Então, eu tenho uma pessoa que me deve, eu vou e perdoo a dívida. Não, de jeito nenhum. Isso daí tá na cara que você não perdoou, ele te pagou de outro jeito, mas para não entrar esse valor no seu patrimônio, você fala que você perdoou a dívida, tá? Isso é uma hipótese de fraude contra credor. Ou atos de transmissão onerosa também. Eu faço uma venda, entre aspas, tá? Do carro, da casa, faço uma venda, mas para alguém que conhecido, né? Alguém conhecido. Outro ato aqui é o pagamento antecipado de dívida. O devedor tem 4 credores, tá? Mas desses 4 credores, 3 já estão com as dívidas vencidas. O quarto ainda não, vai vencer a dívida dele. Aí o devedor vai e paga esse que está com a dívida ainda a vencer. Não, isso é fraude contra os outros, não pode. Tem que pagar primeiro
quem está na fila, quem está já devendo, né? Concessão fraudulenta de garantia também é considerado fraude contra o credor. O que é essa concessão fraudulenta? Olha lá, o devedor, o A é o devedor, ele tem 4 credores, ele tem 4 pessoas que ele deve. Aí ele vai e para um só ele dá uma garantia, ele dá um carro em garantia que vai pagar a dívida dele. Ó, para te garantir que eu vou pagar minha dívida com você, esse carro aqui vai ficar por garantia. Não pode, gente. Se você tem 4 credores que são todos quirografários, e lembra do quirografário? É aquele que não tem, ele não tem privilégio na ordem de recebimento. Se todos são iguais, tem que dar garantia para todos ou não dar garantia para nenhum, porque senão essa garantia vai ser considerada fraudulenta. E como que você vai em juízo, como que você vai tratar essa fraude contra credor em juízo? Através da ação pauliana ou revocatória. Para você ir em juízo alegando fraude contra credor, o nome da ação correta é ação pauliana. É essa ação que você vai se utilizar em juízo. Quem tem legitimidade ativa para propor ação? Os credores, né, gente? O credor que está se sentindo lesado, que está vendo que o devedor está fazendo aquelas coisas todas que a gente viu para trás, é esse credor que tem legitimidade para propor ação. E a legitimidade passiva é contra esse devedor insolvente, tá? Legitimidade passiva, então, aqui, é contra esse devedor insolvente. E que a fraude não ultimada? Temos aqui também essa característica de fraude não ultimada. É o seguinte, é quando aquele devedor que está querendo fazer uma fraude contra os credores dele, faz um negócio jurídico com uma pessoa. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui que é a fraude não ultimada. É o devedor. Vou voltar aqui para vocês não dormirem. O devedor tem lá 4 credores, vocês viram lá. Aquele exemplo lá tem 4 credores, tá bom? E aí ele tem uma casa de campo. Ele fala, olha, aí ele pensa, eu não, esse patrimônio eles não vão pegar de mim. Então, o que ele faz? Ele procura alguém para comprar a casa dele. E aí ele acha uma pessoa. Essa pessoa, ela está de boa fé. Essa pessoa não sabe que está sendo usada para fraudar credores. E aí, quando ela vai fazer o pagamento, ela descobre isso. Existem credores que precisam desse patrimônio para satisfazer o crédito. O que essa pessoa faz? Ao invés de pagar para o devedor, ela deposita em juízo e chama os credores. Isso é uma fraude não ultimada. Tá? Ela pega esse dinheiro que iria pagar diretamente para o devedor, deposita em juízo, chama os credores e fala para o juiz, ó, eu estou interessado nesse imóvel, eu quero ficar com esse imóvel, mas eu não faço parte de conluio de fraude. Eu não estou conluiado com o devedor. Eu apenas quero comprar a casa, então o valor está aqui e homologa essa venda. E aí o que acontece? Esse adquirente, se ele estiver comprando por valor muito menor do que vale, para ele poder concretizar o negócio jurídico, ele tem que complementar o valor de acordo com os credores ou a avaliação judicial disser, tá? Ou se não, se for o valor certo e os credores concordarem e o juiz, dá tudo certo aí, tá? Essa venda. Então, isso que é fraude não ultimada, tá? Pessoal, vocês estão aí? Tá tudo lá? Tudo bem aí, turma? Nós vamos fazer 5 minutinhos de intervalo só para eu buscar uma água e a gente já volta, tá bom? 5 minutinhos de intervalo. Agora é 9h35, 9h40 eu volto. E aí a gente vai falar da simulação, da invalidade do negócio jurídico, responsabilidade civil, prescrição e decadência. Tem muita coisa para a gente falar. 5 minutinhos de intervalo, turma. Ok.
Vamos voltar, turma. Todo mundo aí? Opa. Tá me ouvindo, Jailson? Tá, né? Estou. Vamos lá. Falamos, então, sobre a fraude contra credor. Vamos falar da simulação. Simulação, gente. Bom, a simulação, então, assim como a fraude contra credor, é um vício social, tá? Assim como a fraude contra credor, a simulação é vício social também. Gente, enquanto todos os outros vícios que nós estudamos, eles são causas de anulabilidade do negócio jurídico, o que quer dizer isso? Que o negócio jurídico pode ser anulável ou não, pode ser convalescido também, tá? Então, enquanto os outros vícios causam anulabilidade, a simulação, na regra geral, vai causar a nulidade do negócio jurídico, tá? A simulação torna o negócio jurídico nulo, na regra geral. Por quê? Porque a simulação, ela é uma afronta contra a ordem pública. Então, por isso que ela não é passível de ser convalescida ou de ser confirmada, tá? A questão da simulação é porque esse artifício da simulação, ele é tão grave que ele gera efeitos ex tunc, ou seja, volta tudo, retroage tudo, tá? Pensei aqui rapidamente uma coisa, mas não deu certo. Bom, qual que é a simulação, gente? O que é o negócio jurídico simulado? É aquele negócio jurídico que você olha para ele, ele tá correto. As partes fizeram tudo certo. Não tem vício das partes, não tem nada errado no consentimento das partes. As partes tiveram o consentimento certo, não tem erro, não tem dolo, ninguém foi coagido a nada, ninguém estava em estado de perigo, ninguém teve lesão. Não, não. O problema da simulação é exatamente esse. Você olha para o negócio jurídico está certo. Só que esse negócio jurídico, ele tem uma outra coisa atrás dele. Esse negócio que está aparentando não é o negócio que realmente foi feito. Por isso que ele é simulado. Ele mostra um negócio, mas na verdade ele tá por trás dele existe um outro negócio daquele diferente do que aparenta. Esse é o negócio simulado. Ele é contrário à realidade, tá? Então, na simulação, não existe nenhum problema no plano nem de existência, nem da manifestação da vontade. Tá tudo conforme a lei. O problema é que ele tem o objetivo de enganar terceiro ou fraudar a lei. Por isso que ele é, na regra geral, nulo, tá? Inclusive, ele nem está dentro do Código Civil, se você for olhar no Código Civil, ele nem está dentro dos defeitos do negócio jurídico, ele está dentro da invalidade do negócio jurídico, né? Ele está lá no artigo 166,
que fala das invalidades do negócio jurídico, tá? Ele está exatamente no 167. É nulo o negócio jurídico simulado, tá? Mas subsistirá, então, assim, a regra geral é que ele é nulo. Mas pode subsistir se o que se dissimulou foi válido na substância e na forma. Então, é uma exceção para que o negócio jurídico simulado subsista, né? E conclua. A simulação, ela pode ser absoluta ou pode ser relativa. E quando ela é relativa, ela é chamada de dissimulação. O que é a simulação absoluta, gente? Absoluta é quando não existe negócio jurídico, na verdade, é apenas uma criação, uma ilusão externa para demonstrar que existe o negócio, mas não existe. Como assim, né? Quando você, o exemplo disso é assim, ó, quando, vou falar mal dos maridos aqui, só tem o Jailson de homem, a gente fala mal até, né? Quando o marido emite um título de crédito, pode falar, Jailson? Tô casado, não. Então tá. Ó, seu cachorro ficou nervoso aí, tá vendo? Pois é. Quando o marido emite um título de crédito, gente, em favor de amigos, para depois ele fazer uma dação em pagamento para partilhar bens. O que é isso? Espera aí. Então é o seguinte: ele assina uma promissória para um amigo que ele está devendo, sei lá, né, 40 mil reais. Aí, ao invés dele pagar esse amigo, aí ele dá o carro que ele tem, que vale 40 mil reais. Dação em pagamento é quando aquela pessoa, o seu credor, aceita outra coisa na forma de pagamento. Vocês vão estudar isso no semestre que vem. Isso chama dação, com cedilha, dação em pagamento. A dação em pagamento, então, é quando o credor aceita uma outra coisa do que estava convencionado no pagamento. Então, a nota promissória, geralmente, você tem que pagar, a regra geral é que você paga com dinheiro. Então, ao invés do dinheiro, ele aceita o carro. E aí, então, diminui o patrimônio do casal, e a hora que for separar, não, o carro está fora da partilha. Mas, na verdade, nem existiu aquele negócio jurídico, entende? Porque não tinha débito. Foi um negócio absolutamente simulado. Então, isso é uma simulação absoluta. Tá? A relativa é aquela que você faz o negócio simulado, ocultando o que realmente você quer, né? Então, por exemplo, de uma simulação relativa, é pagar um valor menor ao fisco quando as partes fazem um contrato de compra e venda. Então, quando você faz um contrato de compra e venda de um imóvel, por exemplo, você tem que recolher o ITBI. Então, para você recolher um ITBI com valor menor, é só você declarar que você comprou no valor menor. Então, a casa vale 300 mil, mas você declara lá que você pagou 120 mil. E aí, o recolhimento vai ser sobre 120 mil. Isso é um negócio simulado. Isso é um negócio simulado. Então, ele é um negócio, tá vendo que ele tá tudo certo, mas o valor dele tá ocultando o que é verdadeiro nele. O que é verdadeiro é o valor de 300 mil. Então, esse é uma simulação relativa. Por quê? Porque ela pode ser convalescida. Como fala aqui o 167, ele é válido na substância e na forma. Então, é só adequar o valor e recolher, tá? Aí o código vai falar do o que é considerado simulação, está lá no artigo 167, no parágrafo 1º, os incisos que se seguem, que eu já fiz isso com vocês. Então, a simulação é isso. O nosso próximo assunto foi, depois da simulação, deixa eu ver aqui, estou acompanhando pela apostila, a teoria das nulidades, né? E que é ato nulo e anulável. Teoria das nulidades.
que está dentro dos defeitos do negócio jurídico, né? Mas a teoria das nulidades vai falar da nulidade absoluta e nulidade relativa. A nulidade absoluta é aquela que é tamanha a ofensa à lei ou à ordem pública que o ato vai ser nulo. E aí tem as hipóteses da nulidade do negócio jurídico que está lá no artigo 166. Vamos lá para o código, que aí a gente acompanha as nulidades do negócio jurídico. Olha só, o próprio código vai me dizer quais são os negócios jurídicos que serão nulos. Que tipo de negócio jurídico que é considerado nulo? Quando for celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Quem que é o absolutamente incapaz, turma? O menor de 16 anos, né? Então, nesses todos os casos aqui, nesses 7 incisos, o negócio jurídico vai ser nulo. E quando o negócio jurídico é nulo, quer dizer que ele é... Opa, passou o milho. E o efeito dele é ex tunc, ou seja, retroage tudo. Volta para como se nunca tivesse acontecido o negócio jurídico, tá? Quem tem legitimidade para alegar a nulidade? O juiz tem aqui, ó, as nulidades podem ser alegadas por qualquer interessado, Ministério Público, quando couber intervir, e também devem ser pronunciadas pelo juiz. Então, quando eu estou falando de um negócio jurídico nulo, todas as partes podem falar, podem se pronunciar sobre o negócio jurídico, sobre a nulidade desse negócio jurídico e retroage tudo. Isso é nulidade absoluta. Nulidade relativa, gente, é o mesmo que anulabilidade. Tá? Lembra disso. Então, na teoria das nulidades, você vai ter a nulidade absoluta, que é esses casos que estão elencados no artigo 166, e a nulidade relativa, que também é chamada de anulabilidade. O que é anulabilidade? São os casos que estão no artigo 171, começa lá no 171. São anuláveis os negócios jurídicos que, o agente seja relativamente incapaz. Então, para o agente relativamente incapaz, o negócio jurídico pode ser anulado. E ainda os casos que se seguem lá do 177. A anulabilidade vai ter efeito ex nunc, ou seja, ela não retroage. Ela só vai valer a partir do momento que for declarada a anulabilidade do negócio, tá? A anulabilidade pode ser convalescida, a anulabilidade ela pode ser convalescida entre as partes, o juiz pode aceitar a anulabilidade. Eu passei o quadro também das diferenças da nulidade absoluta e relativa para vocês, né? Deixa eu até colocar esse quadro. A gente lê junto aqui sobre as nulidades. Tá vendo aí? Então, a teoria das nulidades. Apareceu, Jailson? Apareceu. Olha só, a nulidade relativa vai ser decretada no interesse privado. A nulidade absoluta no interesse público. A relativa pode ser suprida pelo juiz a requerimento das partes. A nulidade absoluta vai ser decretada de ofício pelo juiz, independente de requerimento, e, em regra, a absoluta não admite a confirmação das partes. Tá? Aqui, o ato anulável pode ser confirmado pelas partes, sem problema. A nulidade relativa, gente, não vai acontecer antes da sentença. Só depois da sentença que ela vai ser considerada o ato anulável.
Aqui, o ato é nulo desde o início. A sentença é meramente declaratória. O ato já vai ser nulo desde quando existiu, tá? Pode ser alegada a relativa pelo relativamente incapaz ou aquele que manifestou a vontade viciada. E aqui pode ser por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Os atos anuláveis sujeitos à decadência e, em regra, a nulidade, gente, pode ser decretada a qualquer tempo, ela não está sujeita à decadência. Então, a nulidade absoluta, como ela tutela o interesse público, em regra, ela não está sujeita a decurso de tempo, tá? Então, em qualquer tempo, eu posso gritar a nulidade absoluta. Em regra, o negócio anulável produz efeitos ex nunc, e o negócio nulo é ex tunc, nunca produz efeito, tá? É como se nunca tivesse existido esse negócio jurídico, certo? Bom, o nosso próximo assunto aqui foi a responsabilidade civil, né? E a responsabilidade civil, aí a gente volta lá nesse quadro aqui, turma. Por que que a gente volta aqui? Porque a responsabilidade civil, ela vai se dar exatamente na ação humana ilícita. A responsabilidade civil vai nascer exatamente daqui, ó. Quando um fato jurídico é decorrente de uma ação humana e essa ação humana é ilícita, ela vai gerar responsabilidade civil. E aí, então, a gente começa aqui. Ai, gente, peraí, tá tentando carregar. Oh, cadê esse quadrinho lindo nosso aqui? Ele podia. Ah, tem que tirar esse negócio aqui do lado. Ele não vai aceitar. Bom, deixa eu Bom, então olha aí, a responsabilidade civil, gente, decorre de uma ação humana ilícita, né? Essa ação humana ilícita vai gerar uma responsabilidade civil. Quem falou isso, gente? O código falou isso. Vamos lá ver onde que o código fala isso? Aqui, exatamente aqui dos atos ilícitos, no artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o ato ilícito você pega aqui o 186 e junta com o 927, vamos lá, 900, isso, 927, o que ele vai falar? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Isso daqui chama responsabilidade civil. Tá vendo que aqui o título desse título aqui é responsabilidade civil? A responsabilidade civil, então, é a junção do ato ilícito que causou dano a outrem que obriga a parte a reparar. Então, isso é responsabilidade civil. A ação humana ilícita que causou dano fica obrigada a reparar e essa reparação é chamada de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, gente, pode ser contratual ou extracontratual, do jeito que está aí no quadrinho, né, que a gente está vendo. A responsabilidade civil contratual é aquela que você tem contrato com a outra parte, né? E aí, desse contrato, quem não cumpre alguma cláusula desse contrato, então, está incorrendo em ação humana ilícita, vai incorrer em responsabilidade
em responsabilidade civil. E então, mas aí você tem o contrato com a pessoa, tá, gente? Aí você tem o contrato e dentro do contrato vai rezar como que você vai reparar esse dano. Então, a responsabilidade civil contratual, está até lá no artigo 389, é, ela é, ela é um descumprimento de uma obrigação que já está pactuada entre as partes, tá? Agora, a responsabilidade civil extracontratual é aquela que decorre da violação da lei, quando a pessoa descumpre o dever imposto no ordenamento jurídico, tá? Que é aquele artigo 186 que a gente viu. Vamos voltar lá nele? Então, a responsabilidade extracontratual é aquela que acontece quando você viola a lei, por ação ou por omissão, negligência, imprudência, você violou o direito e causou dano a outrem, tá? Então, eu não tenho contrato com ninguém, mas no cometimento desse ato ilícito, eu causei dano, eu fico obrigada a reparar, mesmo que eu não tenha contrato com a pessoa. Por exemplo, uma colisão de dois veículos, né? Um pode está errado, então ele violou ou descumpriu alguma coisa que está na lei, seja a ordem de trânsito, seja por estar embriagado, então descumpriu, violou um dever imposto pelo ordenamento jurídico, tá? Aí a responsabilidade extracontratual, gente, ela tem 4 elementos. Nós estudamos aí os 4 elementos dessa responsabilidade civil extracontratual. Ela tem a conduta, o dano, o nexo causal, a culpa e o dolo. Tá? A responsabilidade extracontratual, ela tem que ser, ela é composta, ela tem que ser verificada nesses 4 elementos, tá? Vou até colocar isso aqui para vocês também, para a gente poder acompanhar. Peraí. Olha só. Os elementos que compõem a responsabilidade civil é a conduta, o dano, o nexo, a culpa e o dolo. Então, eu tenho uma conduta, que é ação ou omissão, né, que vai gerar um dano. Tem que ter um nexo, viu, gente, entre essa conduta e esse dano. E ainda a figura da culpa e do dolo, porque a figura da culpa e do dolo que vai me falar sobre se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva. Por quê? Porque aqui dentro da responsabilidade eu posso ter responsabilidade objetiva ou subjetiva, tá? E eu posso tratar de 2 tipos de responsabilidade. E a extracontratual também, eu tenho a responsabilidade, aquela responsabilidade civil que vai ser gerada pelo abuso de direito, que está no artigo 187. Tá? Tanto aqui quanto aqui, gente, tanto a responsabilidade objetiva e subjetiva quanto o abuso de direito, se gerar dano, eu tenho a obrigação de ressarcir, seja na esfera extrapatrimonial, que é moral, seja na esfera patrimonial, que é material, e a patrimonial pode se dar com lucro cessante e dano emergente. Mas vamos falar aqui das responsabilidades. A responsabilidade civil pode ser objetiva ou subjetiva, gente. E como que acontece a objetiva e a subjetiva? A responsabilidade subjetiva é a regra do nosso Código Civil. Vou voltar aqui para mim que eu vou explicando para vocês.
A responsabilidade subjetiva é a regra do Código Civil. É quando você tem exatamente aqueles 4 elementos. Você tem que provar aqueles 4 elementos. Tem a conduta, tem o nexo, o dano, e na conduta eu tenho que provar a culpa e o dolo. É exatamente aqueles 4 elementos, é a responsabilidade objetiva, subjetiva. Ai, eu confundo vocês, né? A responsabilidade subjetiva. Ela até está aqui, eu acho que eu anotei lá, na página 123. Ele fala assim, ó, da responsabilidade subjetiva. É aquela no qual deve-se demonstrar a culpa ou dolo do causador do dano. Então, a responsabilidade subjetiva, eu além de demonstrar que teve uma conduta, uma ação ou omissão, teve o dano, existe o nexo entre eles, eu ainda tenho que demonstrar que houve culpa ou dolo do agente, tá? São esses 4 elementos que vai formar a responsabilidade subjetiva. Vou voltar aqui de novo para vocês poderem entender, apesar que vocês vão ter um semestre só para estudar responsabilidade, mas vocês vão ver muito isso ainda. Olha só. Então, a responsabilidade subjetiva, ela vai ter que ter esses 4 elementos. A conduta, o nexo, o dano, e eu ainda tenho que provar a culpa e o dolo do agente. Então, essa é a responsabilidade subjetiva. É a regra do nosso Código Civil. Agora, quando eu estou falando de Código de Defesa do Consumidor, ou de atos administrativos, ou de responsabilidade da entidade pública, aí eu estou falando da responsabilidade objetiva, na qual eu não preciso desses 2 elementos aqui, ó. Eu não preciso da culpa e do dolo. Se eu estou falando da objetiva, eu preciso só desses 3 elementos: conduta, nexo e dano. Então, a responsabilidade objetiva, ela está dentro do Código de Defesa do Consumidor, quando diz que o empreendedor, o fornecedor de produtos ou serviços é responsável por aquilo que ele coloca no mercado. Isso quer dizer que eu não preciso demonstrar culpa e dolo do fornecedor. Só eu demonstrando quem é o fornecedor e o dano que eu tive, o nexo entre as coisas, já comprova a responsabilidade. A mesma coisa para o ente público, tá? Eu não preciso comprovar a culpa e o dolo, por exemplo, da empresa de energia, da empresa que fornece água. Por quê? Porque eles, além de ser ente público, que é a responsabilidade objetiva, que é o princípio do ente público, ainda eles são prestadores de serviço, tá? Então, para o Código Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva. Bom, e o abuso de direito? O abuso de direito que está lá no artigo 187. O que é o abuso de direito? Gente, o abuso de direito é muito interessante, porque a pessoa que está fazendo o serviço, digamos assim, a pessoa que está na ativa, na ação, ela está fazendo certo, assim, ela está fazendo o dever, a função dela. Só que ao fazer o dever dela, ela se excede. E aí, quando ela se excede, ela comete o ato ilícito. Então, é interessante pensar que o abuso de direito, a raiz do abuso de direito, ele começa correto, ele está fazendo certo a função da pessoa, a pessoa está fazendo certo a função dela, mas aí ela comete ato ilícito porque ela excede no que ela está fazendo, tá? Ou ela excede o limite do fim econômico ou social, ou excede pela boa-fé, se utiliza da boa-fé do outro e excede, ou excede nos bons costumes, tá? Então, o abuso de direito também é considerado ato ilícito, apesar de que a pessoa fez, eu estava fazendo só o meu serviço. Não, mas excedeu na boa-fé do outro, né, no fim econômico, então cometeu dano também. E o que é o dano, gente? Vamos voltar aqui para a gente poder acompanhar o quadro. O que é considerado dano? Dano é aquele
bem ou interesse que é juridicamente tutelado e que foi lesado, tá? Então, o dano é algo que foi lesado, mas que tem uma tutela específica para ele, tá? E o dano pode ser, então, extrapatrimonial, que a gente chama que é o moral, tá? Ou o patrimonial, que é o material. E dentro do dano material, eu posso ter o lucro cessante ou dano emergente. Lembra o que eu falei do lucro cessante e do dano emergente? Vamos lembrar aqui o que é isso? O dano emergente, é aquele prejuízo imediato que você tem em relação ao dano material que você sofreu. Então, por exemplo, eu estou falando de uma colisão de carro, tá? Então, bateu o carro. Aquele valor que estragou, que você tem que arrumar o carro, aquele valor que você vai gastar para arrumar o carro, esse é o dano emergente. Agora, o carro é utilizado como Uber. Então, o lucro cessante é o que você deixou de auferir durante o tempo que o carro ficou parado para arrumar. Isso é o lucro cessante, tá? Então, o dano emergente é aquele que aquele prejuízo direto. O que você vai gastar para arrumar o carro? Tanto. Agora, o lucro cessante é o que você deixou de ganhar durante o tempo que esse carro ficou parado para poder consertá-lo. Tá? O que você poderia ganhar, o lucro que você poderia auferir durante esse tempo. Tá? Bom, então isso foi a responsabilidade civil, né, gente, que a gente viu. E aí, depois da responsabilidade, é prescrição e decadência. Vamos ver aqui o quadro comparativo entre a prescrição e a decadência. E que é a prescrição e decadência? Gente, primeira coisa que a gente tem que entender é que prescrição e decadência existe para dar segurança na ordem jurídica, né? Que as coisas não podem viver ad eterno, as relações jurídicas não podem durar uma vida inteira, né? As relações jurídicas têm que ter começo, meio e fim, assim como a vida da gente, né? Então, esse lapso de tempo, a extinção do negócio jurídico pelo lapso de tempo é exatamente para dar uma segurança na ordem jurídica, de que as coisas vão terminar independente de você dar um segmento nelas ou não. Então, existe especificamente para isso a prescrição e decadência. Bom, a diferença da prescrição e decadência, assim, que a gente pode dizer que é uma diferença significativa. Pode ser que é uma diferença significativa, é que a prescrição, gente, ela está no código, e é um rol taxativo, né? Então, tanto a prescrição quanto a decadência está falando da extinção do negócio jurídico de alguma forma, tá? Só que a grande diferença da prescrição e decadência é o seguinte: a prescrição, gente, ela nasce com a violação do direito. Olha aqui embaixo nesse falar disso. A prescrição vai nascer com a violação do direito. Então, vamos pensar, volta lá no ato ilícito. Quando você comete o ato ilícito, quando a pessoa comete o ato ilícito, naquele momento nasce a responsabilidade civil, né? Cometeu o ato ilícito, gerou dano a outro, então gera a responsabilidade de indenizá-lo. Naquele momento iniciou
então, a responsabilidade, a obrigação de indenizar. Naquele momento, nasceu também a prescrição. Ou seja, nasceu a pretensão de se cobrar do titular de direito de cobrar aquela obrigação. E se o titular ficar inerte, o código falou que se ele ficar inerte durante um certo lapso de tempo, ele perde o direito de cobrar aquela pretensão. Aí ele perde o direito de que ele foi violado um dia? Não, mas ele perde o direito de cobrar aquilo, de exigir aquela obrigação, tá? Então, a prescrição vai nascer junto com a violação do direito. E se o titular daquele direito ficar inerte, né, quem tem o direito não fizer nada, com o tempo ele vai perder o direito de reagir judicialmente contra aquilo. Então, a prescrição nasce com a violação do direito. Enquanto que a decadência não, gente. A decadência está falando do direito potestativo, tá? A decadência nasce junto com o direito que a pessoa tem, o direito que ela adquiriu de alguma coisa. Não da violação do direito, sabe? Nasce com o direito. Bom, a prescrição vai ser sempre contada em anos, né? Se você olhar lá no código, artigo 205 e 206, vai ter lá todos os prazos de prescrição, e é um rol taxativo aqui. Prazos da prescrição. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Essa é a regra geral da prescrição, inclusive, viu, gente? Quando, do 206 aqui, que vai falar especificamente de cada prazo, omitir algum, então a prescrição, a regra geral é a de 10 anos, tá? A prescrição vai ser sempre fixada em anos. A decadência, como a decadência você tem a liberdade de fazer ela convencional, você pode contar ela em dias, meses e anos. Agora, a prescrição está em anos. As hipóteses da prescrição são as hipóteses do artigo 105 e 106. A decadência, tanto o diploma legal, tanto a lei vai dizer prazo, quanto se a lei não disser prazo de decadência, você pode convencionar, você pode estipular entre as partes um prazo para decair aquele negócio. A decadência tem a ação condenatória, enquanto a decadência tem natureza condenatória, enquanto a decadência só constitui ou desconstitui. Importante, olha só, a prescrição pode suspender ou interromper, gente. A prescrição pode suspender ou interromper. A decadência, jamais. A gente não mexe suspensão ou interrupção de prazo decadencial. Não existe essa possibilidade. A prescrição suspende ou interrompe por causa das causas legais, porque a lei falou, né? A lei vai falar causas que interrompem a prescrição e causas que impedem ou suspendem a prescrição. Então, como a lei falou que interrompe, suspende, impede, então pode, tá? Então, se a lei falou que a prescrição pode ser interrompida, ela pode ser interrompida, nos casos em que a lei falou. Já a decadência não pode. A decadência não tem essa previsão para isso, tá? Outra coisa, a prescrição, o efeito dela é interpartes, gente. Claro, vai valer só entre as partes, porque se nasceu com a violação do direito, então eu estou falando só entre as partes. O titular só pode mover uma ação, o titular do direito, contra aquele que prejudicou ele. Não vai ser contra o mundo inteiro, tá? Então, a prescrição só vai valer entre aquelas partes que estão envolvidas naquela violação do direito. Enquanto que a decadência, ela tem efeitos erga omnes, ou seja, decaiu o direito, decai para todos. Assim, todos ficam sem aquele direito.
A prescrição está relacionada a direito subjetivo patrimonial e extrapatrimonial também, tá? Faltou o extrapatrimonial. E aqui, direito potestativo. A prescrição pode ser alegada de ofício, enquanto a decadência, a legal pode ser alegada de ofício. A convencional não pode ser. Por quê? Porque a convencional, gente, é entre as partes. Então, o juiz não pode falar de ofício. Se é entre as partes que se resolvem, tá? Mas a decadência, a prescrição, não. O juiz pode falar, tá? A prescrição pode haver renúncia, a decadência não pode haver renúncia. Tá? Por que que pode haver renúncia na prescrição? Porque a lei falou, tem lá o artigo que fala da renúncia da prescrição. Como que a pessoa renuncia à prescrição? Por exemplo, quando o título já prescreveu e ela vai e faz o pagamento para a parte. Ela renunciou à prescrição. Tá? Por fim, meios de prova, né, doutor? Meios de prova para se provar o negócio jurídico. Quais são os meios de provas que a gente tem aí? Nós temos confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Na aula passada. Confissão é considerada a rainha das provas, né? E quando a pessoa, aqui é o ato pelo qual a parte admite judicial ou extrajudicialmente a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. A confissão é simples assim, só eu que posso confessar, né? Só a parte confessar, se ela está falando de uma coisa de terceiro, então ela não está confessando. Só se pode confessar se for dela mesma, tá? É só a parte que pode confessar e tem que ser contrário a seu interesse favorável ao adversário. O que é o documento, gente? O documento nada mais é do que folha, alguma coisa material, não procura, alguma coisa material que comprove o negócio jurídico. Gente, esses meios de prova, isso aqui está diretamente ligado ao negócio jurídico, viu? Isso aqui está ligado ao negócio jurídico. Então, meios de prova é forma de se provar judicialmente ou extrajudicialmente o negócio jurídico. Então, se eu estou falando de formas de se provar o negócio jurídico, então, o documento pode ser qualquer coisa mesmo, que seja capaz de provar o negócio, tá? A testemunha é aquele terceiro, né, é, que vai comprovar ou não o negócio jurídico, tá? Vai falar sobre aquele negócio. A testemunha pode ser extrajudicial ou judicial, das formas de confissão, né? A testemunha pode ser extrajudicial ou judicial. Ai, presunção e perícia. O que é a perícia, gente? Perícia eu falei que é todo documento, exame. A perícia vai ser o exame para também se comprovar algum tipo de negócio, para se comprovar algum fato dentro da esfera judicial. Então, a perícia pode ser um exame, pode ser uma vistoria, a perícia é admitida como uma questão técnica, uma questão que precisa de um técnico para falar sobre aquela questão, então é chamado de perícia. Tá? A presunção, passei, nossa, muito atrasado, mas passei com vocês, né? Material de presunção.
presunção é tudo aquilo que presume-se. O que é presumível? Quando você retira de um fato conhecido alguma coisa desconhecida. Então, isso que é a presunção. Você traz de um fato conhecido para você chegar a um fato desconhecido. E aí nós falamos da presunção que ela pode ser absoluta ou relativa, né? A lei vai falar sobre a presunção também, em algumas questões lá. Bom, acho que meios de prova a gente está fresquinho na cabeça de vocês, não tem erro não. Fizemos uma revisão geral aí, gente, de todo o nosso conteúdo. Nossa, já são quase 10h30, falando muito, né? A pessoa falou muito. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Tudo ok, professor. Tudo ok? Certo. Então, eu vou passar para a Amanda a atividade, tá? Junto com o e-mail também, para vocês responderem. Vocês têm até a aula que vem para responder, para me enviar de volta a atividade, tá bom? Ok. Não tem pressa, sim, não, tá? E aí eu espero, então, que eu tenha conseguido passar o máximo possível de conteúdo para vocês. E qualquer coisa estou à disposição, tá? Eu vou comunicando com vocês o que nós vamos fazer na aula que vem. Se vai ter aula mesmo, ou se vai ser só a prova interativa que vocês vão ter que fazer. A gente vai se comunicando, ok? No mais, bom restinho de semana para vocês e até a próxima. Até a próxima. Bom